gostaria de convidar o professor Vitor, doutor Vitor Giraldi, da UFRJ, e a professora mestra Fabiana, que vai mediar essa palestra. E nós teremos, então, agora um momento de palestra sobre formação de professores para ensinar matemática de uma perspectiva decolonial. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença do professor Vitor, né, que veio aqui ministrar a palestra Formação de professores para ensinar matemática de uma perspectiva decolonial. O professor Vitor possui graduação em matemática, 1991, e mestrado em matemática aplicada, 1994, pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação, com tese em Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática, 2004, pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP-UFRJ, com estágio de doutoramento no Reino Unido. Atua em pesquisa na área de educação matemática, com ênfase em saberes docentes e formação de professores que ensinam matemática. Atualmente, é professor associado do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde leciona desde 1995, já tendo atuado como coordenador do curso de licenciatura em matemática, de 1997 a 2000, e como coordenador do programa de pós-graduação em ensino de matemática da instituição, de 2006 a 2011 e de 2015 até hoje. Então, é uma bagagem... É uma bela bagagem. Então, novamente, agradecemos a presença do professor Vitor e passamos a palavra, para ministrar a palestra Formação de professores para ensinar matemática de uma perspectiva decolonial. Então, bom dia a todas e todos. Obrigado, Fabiana, pela apresentação. Obrigado a todos os colegas aqui da Unicamp, do grupo de sábado, do Xian, pelo convite. Quero primeiro dizer, obviamente, que é um grande prazer estar aqui participando mais uma vez desse evento. Nós, lá do PEMAT, da UFRJ, já somos parceiros do Xian há algum tempo. Acho que as nossas reflexões lá sobre formação de professores dialogam muito com o que o pessoal faz aqui. Então, nossa participação já é uma parceria aqui com o Xian. Então, muito obrigado. Bom... Como a Fabiana e a Ana Paula falaram, eu dei esse título para a palestra, Formação de professores para ensinar matemática de uma perspectiva decolonial, e por conta desse título, eu acho que cabe um pouco, antes de começar a falar, cabe um pouco eu explicar de que lugar eu falo, Porque como eu vou voltar a falar ao longo da palestra, essa discussão sobre colonialidade e decolonialidade é uma discussão que já tem sido conduzida, já tem acontecido por vários autores no campo das ciências sociais e humanas de vários países latino-americanos. E eu não sou um estudioso desse campo, O meu trabalho de pesquisa recente, como a Fabiana falou, tem sido em formação de professores. Então, é desse lugar que eu falo. O que eu pretendo discutir é como, no caso, eu estou tendo leituras recentes sobre essa literatura que fala de decolonialidade. Então, o que eu pretendo fazer nessa fala de hoje é compartilhar com vocês algumas reflexões sobre como essa perspectiva que fala de colonialidade e decolonialidade pode contribuir, pode, primeiro, dialogar com a literatura de pesquisa que fala de formação de professores e de formação de professores que ensinam matemática, e pode contribuir para a gente ter novas visões sobre algumas das questões bastante atuais no campo da formação de professores. Então, essa fala é uma fala de quem está se iniciando nessas leituras e está começando a pensar nesse diálogo com a formação de professores.
Bom, e não funciona. Peraí. Onde? Funcionou agora mesmo, gente, não sei. No quê? Onde está o sensor? Eu posso passar direto no computador. Tá. Ali que está o sensor. Tá, peraí, calma, deixa eu tentar. Pronto, agora foi. Beleza. Bom, então, para começar essa fala, como eu falei, eu acho que essa literatura pode dialogar e pode nos fornecer novos insights sobre essas questões que têm sido discutidas no campo da pesquisa em formação de professores. Então, uma questão que tem sido amplamente discutida pode ser anunciada, a grosso modo, dessa forma. O que é preciso saber para ensinar matemática... Está difícil, mas vamos lá. O que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica? Essa questão tem sido amplamente debatida por diversas comunidades, né? Por pesquisadores em educação matemática, por pesquisadores em matemática que lecionam nos cursos de formação inicial de professores, por professores de matemática, que são os principais interessados, e por formadores de professores. E esse debate sobre o que é preciso saber para ensinar matemática, por vezes, ele tem sido bastante polarizado, né? No sentido de que algumas pessoas defendem que o importante mesmo para ensinar matemática é saber o conteúdo, e muitas vezes se faz essa afirmação, tem que saber muito o conteúdo, sem se problematizar que conteúdo é esse que se tem que saber. E, no polo oposto, outros têm defendido que o importante é ter técnicas pedagógicas. Obviamente, eu estou botando entre aspas, que eu considero ambos os termos inapropriados por diferentes motivos. Ou seja, esse debate tem sido frequentemente pautado por dicotomias. Eu me refiro a esse debate não necessariamente no âmbito da pesquisa em educação ou educação matemática, mas no âmbito dessas comunidades, desses grupos que têm participado de diferentes perspectivas, muitas vezes com argumentos senso comum, mas que de alguma forma discutem essa questão, né? E muitas vezes essa questão se coloca dicotomicamente. Bom, eu achei importante começar por isso, porque eu acho que um objetivo importante que eu pretendo colocar para a minha fala hoje também, e aí eu acho que é uma grande ajuda da perspectiva decolonial, é fazer um exercício de desconstruir dicotomias, ou seja, nos deslocarmos do lugar da polarização. E eu acho que esse, já dando um pouco um spoiler, é um ponto importante que essa perspectiva decolonial pode nos ajudar. Tá? Bom, só adiantando também, eu sempre tenho uma grande dificuldade de me manter no tempo. Então, alguma você me avisa quando for. Mas então, no meio, certamente alguns slides eu vou pular, tá? Vou passar rápido assim. Mas aí depois, quem se interessar pode me pedir que eu mando por e-mail, tá? O PowerPoint. Bom, para começar esse exercício de desconstruir dicotomias, também, como a Fabiana falou, eu sou professor do programa de pós-graduação em ensino de matemática, desde a sua fundação, em 2006, e eu quero, para assim, despertar um pouco algumas questões, eu quero começar com um exemplo que vem de uma questão do primeiro exame de seleção para o nosso curso de mestrado em ensino de matemática, que aconteceu em 2006, né, já há algum tempo. Então, esse foi uma questão que foi retirada do nosso primeiro exame de ingresso para o curso de mestrado. E essa questão dizia o seguinte, considere, acho que está dando para ler, né, ali? Considere a dízima periódica 09999 e esse número é um número maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1. Obviamente, a alternativa A, maior do que 1, está aí apenas para não enviesar a questão, porque a grande
debate, né, é se, afinal, 0,999 é igual a 1 ou é menor do que 1, né? Bom, mas o que eu quero comentar sobre essa questão é que, na época que esse exame aconteceu e nós corrigimos as questões, houve candidatos que acertaram, candidatos que erraram, mas um tipo de resposta que nos surpreendeu muito na época era um tipo de resposta que está escrito ali também, justifique rigorosamente. Então, é um tipo de resposta que era assim, foi uma resposta bastante comum. É possível demonstrar rigorosamente que 0,999 é igual a 1, mas não é possível afirmar realmente que 0,999 é igual a 1. Ou seja, foram candidatos e eram professores que lecionavam na educação básica que faziam uma demonstração formalmente correta, né? Muitas demonstrações impecáveis do ponto de vista formal matemático, mas logo em seguida diziam, mas essa demonstração não garante que aquilo eu possa afirmar realmente. Ou seja, e isso era acompanhado... Gente, calma que eu vou acertar. Tá. Isso era acompanhado de alguns argumentos. Esse é um número real muito próximo de 1, esse é um número real infinitamente próximo de 1, é um número real que tende a 1, ou é o último número real antes de 1, que são afirmações que não fazem sentido no campo da matemática formal, certo? Bom, mas eu coloquei essa questão um pouco como uma provocação, porque eu proponho que esse seja o nosso primeiro exercício de nos deslocar de um pensamento dicotômico. Na época que nós corrigimos essa questão, nós interpretamos essa questão, ou melhor, nós interpretamos esse tipo de resposta como um sinal de deficiência, ou seja, um sinal de que aquele professor que responde isso não sabe matemática. Mas hoje, repensando essas respostas, eu acho que cabe pelo menos mais uma interpretação. Será que quando o professor diz que é possível demonstrar rigorosamente, mas não é possível afirmar realmente, uma possível interpretação dessa resposta é que quando ele diz afirmar realmente, ele se refere ao contexto da sala de aula. Tá? Então, esse professor, com isso, pode estar querendo dizer que, de fato, o campo das demonstrações formais matemáticas é uma coisa, o campo do convencimento do aluno de sala de aula na educação matemática é outra coisa. E, nesse sentido, é verdade que uma demonstração rigorosa não é suficiente para afirmar algo no contexto do ensino, ou seja, para garantir a aprendizagem, digamos assim. E o ponto aqui, isso é uma interpretação, o professor pode não ter tido nada disso na cabeça, mas o ponto que eu quero colocar aqui é que o nosso pensamento na época nos bloqueou, digamos assim, essa interpretação. Automaticamente nós lemos essa resposta como um sinal de deficiência de conteúdo daquele professor. Ou seja, gente, não consigo. Isso aí. Aquele professor não sabe. Então, ao longo desses anos, a gente começou com essa experiência no curso de pós-graduação, etc., nós nos permitimos um deslocamento da questão o que esse professor sabe ou não sabe de matemática para a questão de onde esse professor fala e o que ele diz, né? E isso nos permite outro prisma para aquela resposta. Bom, então, como eu falei no começo, essa questão que eu propus, o que é preciso saber para ensinar matemática, tem sido permeado, esse debate tem sido permeado por dicotomias. E o problema das dicotomias é que elas produzem hierarquias. Então, quando a gente dicotomiza uma coisa, quase sempre essa dicotomização é acompanhada de um pensamento de que algo é melhor do que algo. E algumas dessas dicotomias que produzem hierarquias, eu vou enunciar algumas muito rápido, porque cada uma delas daria uma palestra por si só. Então, conteúdo e pedagogia, né? E o que eu quero defender, na verdade, é que essas são falsas dicotomias. Falsas porque
elas não são verdadeiras, então o exercício da gente sair desse lugar dicotômico, e também porque estabelecer essas dicotomias não nos ajuda em nada, nem do ponto de vista da pesquisa em educação matemática, nem do ponto de vista político, como classe de pesquisadores em educação matemática ou de professores que ensinam matemática. Essas dicotomias nos dividem como grupo e nos paralisam. Então, por que eu digo que é uma dicotomia artificial? Porque, às vezes, existe um discurso de que conteúdo está oposto à pedagogia, no sentido de quem sabe o conteúdo matemático não ensina bem. Ou quem é bom professor é porque sabe pouco matemática, né? Às vezes, implicitamente, se coloca isso. Bom, várias outras universidades, todas elas têm sido amplamente discutidas pela literatura. Universidade e escola, né, que é também, inclusive, essa dicotomia tem sido apropriada pelo atual governo para nos dividir mesmo, colocando até questões de financiamento entre universidade e escolas. Então, politicamente é importante nós sairmos desse lugar. Saber acadêmico e saber escolar, que tem a ver com isso, formação inicial e atuação profissional, o quanto as licenciaturas são desconectadas da prática, e teoria e prática, né? Teoria e prática é uma dicotomia bastante artificial, porque e ela está associada às outras também, quer dizer, todas estão associadas, em particular àquela universidade-escola, porque essa dicotomia teoria e prática, ela está acompanhada também de um discurso de que o lugar da teoria é a universidade e o lugar da prática é a escola. Como se os professores adquirissem uma teoria na escola e aplicassem essa teoria na prática, que seria situada na escola básica. Então, antes de começar a falar especificamente dessa perspectiva decolonial, eu quero citar muito rápido, com o objetivo de tentar estabelecer um diálogo, alguns autores que trabalham com formação de professores e com formação de professores que ensinam matemática, que têm feito esforços, a meu ver, para sair desse pensamento dicotômico. Então, dentre esses autores se encontram a Cochrane Smith e a Little, que identificam aquelas três concepções sobre as relações entre conhecimento e prática, que são o conhecimento para a prática, na prática e da prática. Dentre essas três, encontra-se o conhecimento da prática. E o conhecimento da prática se caracteriza por uma indissociabilidade entre teoria e prática. Então, no sentido do conhecimento da prática, o termo prática tem um sentido que não é oposto à teoria. É uma prática que produz teoria, né? E essa produção de teoria na prática se dá por meio do que essas autoras chamam de investigação como postura, que é ter a sua própria prática como objeto intencional de investigação. Bom, outro autor, a Cochrane Smith e a Little, trabalham no campo da educação de forma geral. Outro autor que agora especificamente de educação matemática, que também tem feito um movimento no sentido da não dicotomização, é o Bren Davis, que é um pesquisador dos Estados Unidos, que lidera um grupo de pesquisa, e que ele tem uma concepção sobre matemática para o ensino, da qual um dos aspectos mais importantes é que ele defende que o conhecimento de matemática do professor tem que articular de forma indissociável o saber sobre a matemática estabelecida e o saber sobre os processos de produção de conhecimento matemático. Ou seja, a matemática como ela está, e ele define a matemática estabelecida como sendo a matemática acadêmica e os currículos, ou seja, o estado atual da matemática, ele não pode ser dissociado dos processos históricos e subjetivos que levaram a esse estado, né? Então, também é um movimento de desconstrução de dicotomias. Isso aí eu vou passar rápido, é um diagrama que ele faz para representar isso.
E uma coisa importante também que ele coloca é o papel do professor como não sendo um agente periférico, mas central na produção de matemáticas culturais. Bom, mas voltando àquela questão, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica? Eu acho importante dizer também que essa questão, ela é antecedida por outra questão que nem sempre a gente discute tão explicitamente, mas que, especialmente no nosso momento político atual do Brasil, eu acho que é importante discutir. Porque essa questão que eu vou anunciar em seguida, ela é mais básica e é uma questão que está em disputa no momento. Ou seja, quando nós discutimos o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, estamos falando de saber para ensinar em que escola? Ou seja, em que projeto político de escola? E é exatamente isso que está em disputa no momento. Isso não é óbvio e não é unânime, né? O que se entende por escola, no sentido político, é bastante divergente na sociedade brasileira atualmente. Então, por isso, eu desloquei o vermelho ali do que ensinar matemática para a escola, né? Nós temos que nos munir de argumentos no sentido de que só faz sentido defender determinada formação de professores para ensinar num determinado projeto político de escola. Então, passando para essa questão, um autor que já tem falado sobre isso há muito tempo é o matemático Felix Klein, né, que tem sido reconhecido como uma das primeiros matemáticos profissionais que produziu reflexões sobre ensino de matemática e sobre formação de professores. E uma das coisas que ele fala, e também é um exercício de desconstrução de dicotomias, é que a escola tem um papel tão central quanto a universidade, veja bem, para a produção da matemática como ciência. Então, ele fala que a escola é tão vital, tão central quanto a universidade para a produção da ciência matemática. Eu acho que isso é muito forte, assim, especialmente considerando que isso foi dito há mais de 100 anos. E ele se refere à hierarquia entre matemática elementar e matemática avançada como um obstáculo a ser vencido, né? Então, isso também é mais uma desconstrução de dicotomias. Ele coloca a escola, tem a ver com a pergunta que eu acabei de fazer. De que escola nós estamos falando? Então, ele coloca a escola como um lugar de produção de saberes. Porém, aí eu já vou problematizar um pouco. Para situar a fala do Felix Klein, é importante entender de que lugar esse autor fala. Então, ele é um matemático profissional, ele é um cientista matemático. E a questão com a qual ele está preocupado, quando ele discute ensino de matemática e formação de professores, ela pode, a grosso modo, ser resumida dessa forma. Como deve ser o ensino de matemática na escola básica para que o progresso da matemática como ciência se dê da melhor forma possível, né? E nós reconhecemos a importância dessa questão, assim, estou falando da minha perspectiva agora, tá? Ou seja, eu reconheço que esse é um papel importante da escola, porém, o projeto político de escola não pode se reduzir a isso. Então, eu digo que nós reconhecemos, mas ampliamos a perspectiva de Toll. De Toll, não, viajei. De Klein. Não sei de onde veio, é porque eu cheguei 5h30 da manhã hoje, desculpe. A perspectiva do Klein, nós não desqualificamos essa perspectiva, mas nós ampliamos. Isso tem a ver com uma coisa que já tem sido bastante dita, acho que Dario falou isso na palestra no Enem, que é a diferença entre ensinar pela matemática e ensinar para a matemática. Então, acho que a perspectiva do Klein, ela está mais próxima a ensinar para a matemática, né? E ensinar pela matemática é uma coisa que amplia. E se nós nos restringirmos a essa perspectiva, nós corremos o risco de incorrermos em uma relação colonizadora da academia em relação à escola.
Repara que, mais uma vez, é um exercício de não dicotomização. Eu não estou desqualificando o que o Klein fala, eu quero ampliar o que ele fala. Tá? E essa questão das relações colonizadoras entre escola e academia tem sido discutida, por exemplo, pelo Dario, né, assim, quando ele fala dessas 3 modalidades de comunidades de aprendizagem e investigação de professores: as acadêmicas, as escolares e as fronteiriças, né? E dentro das acadêmicas e das escolares, o Dario destaca um tipo de comunidade que tem essa característica colonizadora da escola, da universidade para a escola, tá certo? Então é um pouco, eu acho que essa literatura que eu vou começar a falar agora, sobre colonialidade e decolonialidade, pode dialogar com isso que nós já temos pensado no campo da formação de professores. Então, eu não consigo acertar isso aqui. Tá. Então, o que é a colonialidade? Como eu falei, ali eu estou citando a Catherine Walsh, que é uma linguista americana, norte-americana, radicada no Equador, faz parte de um grupo, como eu falei no começo, de diversos pesquisadores que têm discutido essa perspectiva. Então, o que esses pesquisadores chamam de colonialidade? É um padrão de poder que emergiu do colonialismo moderno, mas sobrevive a ele, operando no campo intersubjetivo por meio da naturalização de dicotomias e hierarquias raciais e sociais em 3 eixos interconectados do poder, saber e ser. Então, por isso que eu falei no começo que essa perspectiva decolonial pode eles se referem especificamente a dicotomias e hierarquias, então elas pode nos ajudar a desaprender esse pensamento dicotômico, né? Bom, uma outra observação que eu acho pertinente é que... Quanto tempo tem? Tá. Bom, uma outra observação que eu acho importante sobre esses autores que têm discutido decolonialidade é que, essencialmente, eles falam sobre relações de poder, né? Relações de poder que permeiam e atravessam fortemente os diversos espaços de formação e de prática de professores. Sobre essas relações de poder, nós poderíamos, por exemplo, falar sobre elas da perspectiva de outros autores mais tradicionais, mais usuais, digamos assim, sobretudo Foucault, um autor que tem sido bastante usado já no campo da educação matemática, mesmo que fala de relações de poder. Agora, por que adotar esses autores também? Porque eu acho que uma coisa, também agora é uma reflexão minha, uma coisa que eles podem acrescentar ao debate vem justamente do seu lugar de fala. São autores do continente sul-americano que têm pensado nessas relações de poder do ponto de vista do que ficou no campo, como eu estou dizendo ali, intersubjetivo do processo de colonização que o continente americano sofreu. Então, essa perspectiva talvez possa nos ajudar a entender mais os mecanismos de poder no contexto específico, no nosso caso, da formação de professores no Brasil e na América Latina, né? De formas que eu vou tentar começar a esboçar em seguida. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é que, embora o processo de colonização político e geográfico tenha formalmente se encerrado, ele deixou uma herança na maneira como nós nos relacionamos intersubjetivamente nos países que sofreram esse processo de colonização, né? Só para dar também um exemplo, eu acho que isso é muito presente hoje, talvez mais presente do que nunca, porque, embora a escravidão tenha acabado há mais de 100 anos, o que está se propondo com as novas relações de trabalho nada mais é que uma nova escravidão, com outras palavras. Então, eu acho que olhar o que está acontecendo dessa perspectiva nos ajuda a ter clareza, mais clareza, sobre essas questões, né?
Então, são padrões que formalmente acabaram, mas permanecem num campo implícito e subjetivo. Bom, agora, uma outra característica importante desse pensamento da colonialidade é que a colonialidade se caracteriza por apresentar suas próprias epistemologias como única opção, a partir de uma noção linear de progresso. Então, o que esses autores defendem é que isso foi marcado no processo de colonização, né, quando a colonização do continente americano invisibilizou diversas outras culturas, sobretudo indígenas americanas e africanas, que tinham outras sabedorias, outras epistemologias, que foram relegadas a um lugar do atraso, né? Então, a colonialidade se caracteriza como se apresentar como única opção. Então, ela naturaliza certas relações. Ela apresenta certas relações como se não houvesse outra maneira de pensar, né? E tudo que se alinha a essa noção de progresso é colocado no lugar do desenvolvimento e do avanço, e tudo que é contrário a isso é colocado no lugar do primitivismo e do atraso. E também o que é importante é que esse primitivismo e esse atraso também se caracterizam por uma culpabilização dos próprios sujeitos por esse suposto atraso, né? Então, acho que isso está muito presente nas nossas relações, e, em particular, nas nossas relações de sala de aula, né? Aquele primeiro exemplo que eu falei é um exemplo disso, né? Assim, de que nós, já estou acabando, nós incorremos, talvez por um vício de pensamento, em interpretar aquela resposta do professor como um sinal de atraso, e muitas vezes pelo qual aquele próprio professor ou aquele próprio aluno é colocado no lugar de culpa, porque ele não sabe, não estudou, etc., né? Bom, agora eu vou passar isso aí explicando um pouco aqueles, como eu falei, quem quiser depois eu posso mandar a apresentação. Porque eu quero chegar agora na questão que acho que mais nos interessa, já encerrando a fala, que é a questão da decolonialidade. Então, são alguns esboços de pensamento sobre como a gente pode fazer esse exercício de decolonização na matemática, ou seja, sair desse lugar, né? Bom, então, voltando um pouco àquilo que o Fesco Klein fala, e colocando essa questão de que escola nós estamos falando e o que está em disputa quando nós falamos dessa escola, é que a gente defende pensar numa escola como um lugar de produção de saberes matemáticos, mas que não se restringe à matemática acadêmica e abrange todas as práticas sociais em que a criação matemática é mobilizada. Isso é que o Davis e o Renner chamam de diferentes matemáticas culturais. Então, a gente interpreta isso como colocar a escola como lugar de produção de saberes de uma perspectiva decolonial. Então, o que está em disputa? E que eu acho que é importante nós pensarmos sobre isso no contexto político atual. Que atualmente tem se defendido uma escola que retorna ao pensamento tecnicista, né? Tem se defendido que a matemática é importante, mas é uma matemática baseada na aprendizagem de mecanismos, né? De rotinas. E a defesa sobre essa escola tem sido feita com base num argumento de que esse tecnicismo habilitaria o aluno a ter mais acesso a posições de trabalho, né? Quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? Uma matemática tecnicista, ela forma quadros para exercer posições sociais e de trabalho
das quais o aluno não está nem consciente, né? Então, é isso que se defende hoje em dia, né? Então, por isso que esse sentido de escola está em disputa, e essa disputa é tão forte. Bom, então agora, já terminando, eu queria explicar essa bandeira, né, que eu coloquei no começo. Em 2 minutos eu termino, tá? Essa bandeira que eu... É mentira, acho que 5. Essa bandeira que eu botei no começo, para quem... Bom, eu sou carioca, eu gosto de samba. Não sei se deu para perceber, assim. Bom, e essa bandeira que eu coloquei no começo é a bandeira que tem muito a ver com a minha fala, eu acho. É uma bandeira que fez parte do samba enredo da Mangueira no último carnaval, agora de 2019. Então, a Mangueira discute realmente o nosso processo cultural de constituição como nação. E ela coloca uma bandeira do Brasil com as cores da escola, verde e rosa, e substitui a frase ordem e progresso por índios, negros e pobres. Tá? Eu acho que isso é muito importante, tem muito a ver com o que eu quero falar, porque a gente sabe que os símbolos e as cores nacionais têm sido apropriados no momento para fazer uma defesa de um patriotismo e de um nacionalismo que não coloquem explicitamente para quem é esse Brasil que essas pessoas estão defendendo. Então, será que são para esses que estão aí, índios, negros e pobres? Eu acho que certamente não. Então, essa bandeira é legal porque problematiza isso. E, decolonizando matemáticas agora, eu vou falar muito rápido de coisas que eu estou chamando 3 dimensões desse processo de colonização, que podem ser 3 dimensões, 3 passos. Eu estou chamando de esquinas. Depois eu posso explicar por que eu escolhi esse termo, mas tem um sentido. Tá? Então, a primeira esquina, eu vou falar muito rápido, se refere às referências relacionais, ideais e materiais. E isso tem a ver com a gente permear o ensino de referências de pessoas e de artefatos culturais que não sejam eurocêntricos, né? Muitos cientistas negros, indígenas, que fizeram contribuições importantes, têm sido invisibilizados nesse processo de colonização e são ausentes dos nossos livros didáticos, por exemplo. Como um exemplo disso, esses aí são alguns cientistas negros. Isso foi uma tese de doutorado de um aluno nosso lá do programa de pós-graduação, em que ele procurou investigar como alunos da educação básica negros se reconhecem com a potencialidade de seguir carreiras nas áreas de exatas, mais especificamente foi um trabalho na área de física. Então ele mostrou para alunos negros da escola básica retratos de vários cientistas, alguns negros e alguns brancos, e nenhum aluno reconhecia os cientistas negros como... Ele perguntava assim, quem é cientista aí? E ele só reconhecia os cientistas brancos, né? Então, esse é um primeiro passo, eu acho. Entretanto, esse passo demanda outros, porque nós podemos incorporar essas referências e continuar praticando o mesmo entendimento do que é aula e do que é matemática, apenas de uma forma mais socialmente referenciada, né? Então, esse primeiro passo leva a outros passos, não estou dizendo esse é fundamental, mas leva a outros passos que são indispensáveis. O segundo passo é das relações intersubjetivas, que é assim, essas relações de colonialidade do poder e do saber e do ser, elas não são mobilizadas apenas quando questões raciais, por exemplo, estão em jogo. Mas nós estabelecemos relações de colonialidade nos nossos espaços de prática e formação de professores. Essas relações de colonialidade do poder, elas podem acontecer nos cursos de licenciatura, entre alunos de licenciatura e professores, na escola básica, entre professores de matemática e professores de outras disciplinas, naquela fala que a matemática é colocada, às vezes, como uma disciplina superior que as outras. Então, uma segunda desconstrução é nessas relações intersubjetivas nos espaços de formação e prática. Nesse sentido, o erro e o não entendimento
são sempre colocados como marcas do atraso, como eu falei no começo. E raramente a potência criativa do erro e do não entendimento são incorporadas na sala de aula. Raramente, quando um aluno fala, eu não entendi determinada coisa, a gente interpreta esse não entendimento como uma possibilidade para produzir outros entendimentos. E isso tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, com colocar determinadas epistemologias como única opção, né? E eu vou colocar... Isso aí é um exemplo de uma tese de doutorado também do nosso programa, do Diego Matos, foi orientado por mim, que ele pediu para os alunos da educação básica fazerem desenhos representando a sua relação com a matemática, né? E tem aqui um poema que não vai dar tempo de ler, mas depois a gente pode ler. E esses foram os desenhos, eu não preciso nem falar nada. Esses são os desenhos que apareceram, tá? Bom, e agora para terminar mesmo, juro, a terceira esquina é das metodologias e epistemologias, né? Porque eu acho que um terceiro passo para decolonizar é decolonizar, por exemplo, a gente pode fazer pesquisa sobre esses assuntos, mas continuar com as mesmas metodologias e com as mesmas referências epistemológicas. Então, como a gente pensa em novas epistemologias no próprio fazer, eu me refiro tanto à metodologia de ensino como à metodologia de pesquisa, por exemplo, né? Aquilo que eu falei, que o pensamento colonial se coloca como única opção, produz pensamentos, por exemplo, assim, eu não posso dar aula de matemática sem deixar de dar prova, como se prova escrita não houvesse outra opção. Então, acho que esse pensamento decolonial nos ajuda a sair desse lugar. Não é a única opção. Pode haver, sim, uma sala de aula que tem, por exemplo, os alunos sentam em roda e todo mundo se coloca no lugar de aprendiz e professor, que a gente tem outros mecanismos de produção de conhecimento, que a gente não dá prova. Então, isso eu estou chamando de decolonizar as metodologias e epistemologia. Eu vou pular isso aí, só para acabar com isso aqui, que é um exemplo que eu acho de decolonizar epistemologias e metodologias, é esse aí. Diferentes ideias numéricas foram produzidas por outras culturas ao longo das diversas histórias que aconteceram antes da colonização. A nossa ideia numérica, ela se caracteriza, por exemplo, por esses dois aspectos. Eu estou chamando de abstração da natureza, é que a gente usa a mesma noção numérica para contar e medir qualquer coisa, independente da natureza dessa coisa. Ou seja, o objeto matemático abstrato 5 é o mesmo 5 que eu uso para contar 5 pessoas e 5 cadeiras. Certo? E contagem ao infinito significa que o nosso sistema numérico ele pode contar quantidades tão grandes quanto se queira. Mas existem outras ideias de quantificação do mundo em outras culturas que não têm essas características. Então, o que eu estou propondo não se trata de abandonar o que eu estou chamando de matemática hegemônica e substituí-las por outras sabedorias, por outras ideias numéricas. Ou seja, não é que eu estou propondo que agora a gente vai parar de estudar o sistema numérico indo-arábico e estudar o sistema numérico tupi-guarani. Não é isso. O que eu estou propondo é que a gente vai tirar o sistema numérico tupi-guarani e outros do lugar do atraso. E não se trata tampouco de idealizar esses sistemas numéricos. Então, nós não vamos substituir, não vamos idealizar, mas vamos sair do lugar da dicotomia, desconstruir a ideia de história como uma coisa linear e pensar numa ideia de história e de cultura como uma coisa rizomática. E isso tem a ver com pensar, não substituir uma matemática, a nossa matemática dita hegemônica, por outras sabedorias, mas questionar que outras visões de mundo podem ser produzidas a partir de uma ideia numérica que não conta todas as coisas da mesma forma. Ou que visões de mundo podem ser produzidas a partir de uma ideia numérica
que não se preocupa em categorizar o muito, né? Ou seja, que não conta até onde a gente quiser, né? Então, desidealizar a nossa matemática hegemônica e tirar outras sabedorias do lugar do atraso. Bom, eu vou parar por aqui, desculpe já ter estourado o tempo, mas eu sou assim, foi mal. Bom, professor Vitor, gostaríamos de agradecer essas importantes palavras que nos provocam, né, e nos fazem refletir sobre o nosso papel como professores de que ensinam matemática e também, né, talvez, mais que isso, reflexões como cidadãos, né? Eu imagino que depois dessas palavras, várias pessoas, né, tenham dúvidas, gostariam de fazer algumas perguntas, então a gente vai abrir esse espaço para as perguntas, tudo bem? Vocês podem ajudar? Isso. Tá, é só levantar a mão e aí o nosso monitor vai estar levando o microfone. Uma pergunta por vez, pode ser? Vamos começar com uma pergunta por vez. Não, sem causar, né? Parabéns, Vitor, pela excelente fala e por provocar tantas reflexões para nós. E, assim, poderia haver várias questões que eu gostaria de fazer, não vai ser possível, a gente pode conversar sobre as ideias, mas uma delas que me chamou a atenção logo no início da sua fala, quando você apresenta as dicotomias, primeiro, que essas dicotomias, quando você organizou, não sei se você percebeu que do lado esquerdo estão todas dicotomias relacionadas a um saber superior, né? Porque está lá o conteúdo, está o saber acadêmico, está a formação inicial, e do outro lado parece que está tudo aquilo que não faz muita importância, que é o que está relacionado à prática, né? E aí uma dicotomia que eu queria que você comentasse, que não aparece ali, é a dicotomia que poderia ser colocada nessa posição, matemáticos e educadores matemáticos, ou SBM e a SBM. Isso aí. Então, primeiro, eu não falei isso, mas essa colocação, essa ordenação dessa maneira foi proposital, né? Porque vocês repararam, eu esqueci de comentar, mas vocês repararam que eu falei que as dicotomias produzem hierarquias, né? Então, elas não são só dicotomias. Então, o que estava de um lado são as coisas que são subjetivamente consideradas, que são estabelecidas como superiores mesmo. Em vez do xizinho, eu poderia ter colocado uma setinha ali, né? E, sem dúvida, eu acho que a Alessandra tem toda a razão, tem tudo a ver com isso, né? Os matemáticos e educadores matemáticos, também aquilo tudo está articulado. No Brasil, são talvez representados politicamente pela SBM e pela SBEM. A Alessandra é testemunha que nós já fizemos grandes esforços para tentar ter uma relação diplomática, mas que não deram muito certo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que um aspecto desse pensamento dicotômico é que as pessoas... assim, eu não quero generalizar, tenho muitos colegas que são pesquisadores em matemática que não pensam dessa forma, né, que são parceiros e etc. Mas existe um pensamento, eu acho que não se trata de culpabilizar pessoas, mas em pensar em qual é a cultura, é uma questão de cultura, né? Essas dicotomias, às vezes a gente embarca nessas dicotomias sem nem se dar conta delas, né? Por exemplo, eu mesmo como professor, quando eu era um jovem professor, eu fiz coisas que hoje eu execro, né? Por quê? Porque são coisas culturalmente legitimadas na nossa cultura de formação de professores. Então, acho que uma dificuldade que se estabelece nessa relação entre matemáticos e educadores matemáticos é um não reconhecimento, como vários autores falam, por exemplo, Tardif, que a atividade de ensinar matemática tem uma epistemologia própria. Então, eu acho que a questão cultural é que muitos dos colegas matemáticos, e eu acho que vou dizer, mesmo dos colegas educadores matemáticos, sempre, eu acho que mesmo educadores matemáticos têm isso,
olham essa epistemologia do ensino de matemática, ou epistemologia do professor, da ótica da matemática científica, né? Então, acho que a questão principal é essa, né? Assim, isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre o Félix Klein, né? Ele, no fundo, ele coloca uma perspectiva que, num certo sentido, a escola está a serviço da ciência, tá? Eu acho que é muito... Então, quando eu falo que eu quero sair desse lugar, um pensamento dicotômico nos levaria à conclusão que eu estou colocando a escola contra a ciência. Então, essas coisas não se opõem. Esse é o deslocamento que eu quero propor. Quando eu falo que a escola, isso que eu tenho falado muito com colegas no meu departamento, eu estou no departamento de matemática, né, que quando eu falo que os saberes de conteúdo matemático para o ensino não podem ser subordinados aos saberes da matemática acadêmica, eu não quero dizer com isso que esses saberes devam se divorciar da matemática acadêmica, né? Mas parece que quando a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra que a gente não disse. Mas, como eu falei, eu acho que é muito importante também a gente não ter esse pensamento de culpabilizar indivíduos, mas pensar em qual é a cultura que se estabelece e como a gente pode sair dessa cultura. Pode começar a sair, assim, a encontrar brechas nessa cultura, para começar a problematizá-la. Acho que é isso. A transposição didática nesse contexto da decolonização. É bom que vocês estão só fazendo perguntas fáceis, né? Assim. Então, eu também não sou um estudioso profundo de transposição didática, né? Mas beleza, não tem... Tá. Bom, então, uma interpretação da transposição didática, óbvio que muitos de nós, na comunidade de educação matemática, têm colocado, essa aí, né? Que é muito clara essa, né? Que a transposição didática, ela estabelece, né? Quer dizer, o papel do professor é traduzir o conhecimento, o saber sábio, para o contexto da escola básica. Eu, por muito tempo, tive um pouco essa visão. Recentemente, eu tenho conversado com colegas que não são do campo da educação matemática. Na UFRJ, eu estou no programa de ensino, estou no programa de educação também, e colegas que não são da educação matemática e que têm outra visão sobre a transposição didática e que eles defendem que o que é dito na transposição didática não é isso. Não é uma relação colonizadora. O que eles dizem, essencialmente, é que essa fala da transposição didática é como se ela denunciasse, mas não defendesse essa relação. Agora, eu não tenho profundidade, até uma coisa que eu fiquei curioso de pensar melhor sobre isso, mas eu já ouvi esse lado também da defesa. O quê? Um convite para a gente pensar, Vitor, juntos, que eu acho que uma decolonização que precisa ocorrer é pensar que do lado esquerdo daquela relação estão os professores de matemática e do lado direito estão os professores que ensinam matemática. E não é uma relação de subordinação, né? Então, por isso que no meu grupo a gente defende tanto trabalhar juntos, porque todos nós ensinamos matemática, independente da formação inicial ser ou não em matemática. Né? Então, já que o Alessandro falou isso, vou aproveitar e fazer uma propaganda que acho que é sétimo, o próximo Fórum de Licenciatura em Matemática, né, promovido pela SBEM, pelo GT7, que é o GT de Formação de Professores, em parceria com outros GTs, que ele mudou de nome, né? Até a edição passada, ele se chamava Fórum de Licenciaturas em Matemática, agora passou a se chamar Fórum de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática, né? Então, uma mudança muito mais da propaganda que eu queria fazer é que o próximo fórum vai acontecer lá na UFRJ, nós vamos hospedar no Rio de Janeiro,
não tem data marcada ainda, mas será no segundo semestre de 2020. Então, daqui a pouco mais de um ano, fiquem ligados, em breve haverá site e tudo, tá? Então, todos convidados para conversar lá ano que vem na UFRJ. Bom, antes de encerrar a palestra, só dar um recado que, terminando, vai ter sorteio, então aguentem mais uns 5 minutinhos antes de saírem para o almoço, tudo bem? Então, né, novamente, agradeço a presença do professor Vitor, e acho que a gente pode, né...